E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de Biologia. Vamos continuar com a aula sobre o reino Monera, tá, gente? Na aula passada, estudamos as principais características, né, do reino Monera e a importância das bactérias, como elas se reproduzem. Hoje, como vocês podem ver aí na tela, vamos falar das doenças, principais doenças causadas pelas bactérias, tá? Logo, são todas doenças que normalmente se utilizam antibióticos, né, para estar atacando-as, essas bactérias. E vamos falar também do último representante do reino Monera, que são as cianobactérias, ok, gente? Então, veja, gente, aqui eu coloquei alguns exemplos de doenças causadas por bactérias. Tuberculose, né, gente, nos pulmões, doença muito comum nos poetas, né, na época lá do romantismo, né? Lepra, coqueluche, né, lepra aqui que é hanseníase, tá, gente? Coqueluche, que é nos pulmões, disenteria basilar, isso daqui causa bastante infecção intestinal, tá? Botulismo, aquela doença causada por bactérias que podem ser encontradas principalmente no solo, mas a gente vê falar muito onde? Nos enlatados, né? Em alimentos em conserva. Podemos ter a bactéria Clostridium botulinum, que causa paralisia nos músculos e nos nervos, né, gente? Causando aí um processo extremamente perigoso, né? Podendo causar até uma parada cardiorrespiratória, né, a toxina botulínica, tá? Que inclusive, né, usada para fazer, né, aquele botox, né, aquela marca, aquela toxina usada para rugas, etc. Salmonelose, tá, gente, causada pelas salmonelas, bactérias muito comuns nos alimentos, principalmente alimentos, né, com ovos. A gente tem que ter cuidado, comer ovo cru, né, a própria maionese que tem ovos, tem que ter cuidado com essa bactéria extremamente perigosa, né, podendo causar infecção intestinal gravíssima. Leptospirose, né, gente, encontrada aí na urina de ratos contaminados. Lembre, gente, o rato tem que estar contaminado, né? Normalmente você não vai encontrar nos ratos essa, né, a bactéria Leptospira sp, que é a bactéria que causa a leptospirose, que, né, é muito comum quando se fala em enchentes, né, gente, em esgotos, que são momentos em que urinas de ratos, né, podem ser trazidas para as ruas, né, através das chuvas, por exemplo, né, é muito perigoso. Mas também podemos encontrar casos, né, relatos, pessoas que ao beber refrigerantes, né, colocar a boca na latinha e a presença de bactérias ali, que algum rato provavelmente urinou ali, perigoso. Por isso que é muito comum, né, aquela proteçãozinha em latinhas que a gente vê, o uso de canudo, né, que é sugerido, e um canudo que venha, né, lacrado, embalado. São todas medidas, gente, para tentar, né, preservar a saúde pública. O tétano, gente, que é uma bactéria-prima dessa bactéria aqui do botulismo, né? Só que aqui é a Clostridium tetani, uma bactéria que também tem esse poder de paralisar músculos, principalmente. É uma bactéria encontrada no solo também, né? Não é só em coisa enferrujada, como dizem, tá, gente? A bactéria causadora do tétano pode estar em qualquer lugar, certo? Pode ser uma faca, algo que corte, que nem enferrujado esteja. Se a bactéria estiver ali, complica. Claro que algo enferrujado, né? Um caco de vidro velho lá, abandonado no meio do mato, alguém pisar, já é um perigo maior, uma suspeita maior. Mas sempre temos que ficar alerta a qualquer corte profundo, tá? Já que a bactéria do tétano, ela é anaeróbica, ela não gosta de oxigênio, então ela gosta de que o corte seja profundo, né? Para que ela possa, digamos assim, se esconder desse oxigênio aqui e ficar lá dentro do seu ferimento, mais tranquilinha, com mais possibilidade de reproduzir e causar danos, tá? Aqui do lado de fora, ela geralmente está em forma, né, dormência, digamos assim, ela está protegida da forma normalmente aí de uma espécie de casca. Imagine vocês como se ela está dentro de uma casca protetora e o oxigênio não atinge ela. E alguém vai pisa em um objeto pérfuro cortante, ela entra na nossa corrente sanguínea
e pode fazer a festa, né? A importância da vacina antitetânica, tá? Mas caso não tenha se vacinado, né? E mesmo que tenha se vacinado, muitas das vezes vai ter que se usar aí o soro antitetânico, né? Para estar dando esse suporte. Peste bubônica, tá, gente? Uma grande praga, né? Uma pandemia lá na Idade Média, né? Matou milhões. Uma bactéria encontrada principalmente onde? Em pulgas de roedores, né? Normalmente ratos. Então lembre-se, é uma pulga que estava no rato normalmente. E quem causa a doença é a bactéria, não confunda, gente. A pulga não causa doença, o rato não causa doença. Eles são ou transmissores ou são apenas, né, armazéns, digamos assim, reservatórios de parasitas. Mas o parasita propriamente dito é a bactéria, tá? Que normalmente é a espécie Yersinia pestis, é a espécie causadora da peste bubônica, ok? Gonorreia, sífilis, né, gente? Poderia colocar aqui também o próprio cancro, né? São doenças sexualmente transmissíveis, né? Que atingem normalmente, né, os órgãos genitais, mas no caso da sífilis, a bactéria também migra para o sistema nervoso, extremamente perigoso, tá, gente? E são doenças aí que requerem uma grande dosagem de antibiótico, um tratamento muito intenso. A meningite meningocócita, essa daqui, né, gente, mata bastante. É uma bactéria extremamente agressiva. E olha onde ela atinge, as meninges. Lembrem os senhores, né, no sistema nervoso, né, nós teremos aula sobre isso, né? O nosso sistema nervoso, ele tem proteção, não só proteção óssea, crânio, coluna, tá? Nosso sistema nervoso ele também tem uma camada protetora, imagine assim, películas protetoras chamadas meninges, certo? E essas meninges protegem o nosso sistema nervoso. Então vocês imaginem uma bactéria atingir logo essa região, extremamente perigoso, né, gente? É uma bactéria extremamente agressiva. Eu coloquei de seta aqui, gente, né, porque é bactéria pra caramba, é doença pra caramba, né, gente? Aqui são as principais, por isso que eu insisto em vocês sempre estar fazendo questões, que vocês vão estar sempre, né, se familiarizando com outras doenças, como é que eu me previno dessas doenças, como é que eu combato essas doenças, tudo isso o Enem gosta que o aluno tenha esse conhecimento, ok? Vamos avançar? Aqui eu trago outra tabela, tá, gente? Uma tabela com várias outras que eu não falei anteriormente. Tudo aqui são doenças causadas por bactérias. Muitas delas não nos interessam tanto, tá, gente? Porque realmente é muita doença, certo? A sinusite, né, gente? Sinusite aqui que atinge essa região aqui dos seios da face. A própria acne, né, gente? A acne espinha, né? Também temos a participação aí de bactérias, né? Furúnculo, tá? Tantas outras, gente, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, aqui algumas que atacam os rins, a própria gastrite, nós temos, né, uma espécie de bactéria que pode causar gastrite, né, a espécie H. pylori. Ok? Vamos avançar? Aqui algumas imagens para vocês. Hanseníase, nessas manchas aqui, né, superficiais, que podem avançar. Normalmente essas regiões perdem a sensibilidade, tá? A gente fica sem, né, o indivíduo não sente. Normalmente o médico coloca agulhinhas, vai furando para perceber essa sensibilidade ou não. A hanseníase, que é a lepra, né, falado inclusive na Bíblia, né, dos leprosos, que eles eram inclusive separados, né, postos em quarentena, né, numa quarentena na verdade em cavernas, né, em guetos, em regiões isoladas, né, que havia o preconceito, né, que é muito comum em época de pandemia, né, a gente ter muitas das vezes, né, essa aversão, né, poderia dizer, essa repulsa pela outra pessoa que está doente, né? Veja o coronavírus, né, atual agora, pandemia aí 2020, muitas das pessoas, né, quando sabe que um ou outro teve coronavírus, fica, né, com um certo receio, e não só no sentido que vai ficar doente ou não, é como se fosse, né, tratando a pessoa mesmo como um monstro, como
algo inferior, né, gente? Isso tem muito a ver com a cultura e, óbvio, com a ausência de educação, de conhecimento técnico-científico. Quanto mais ignorantes somos, né, mais mal educados, né, e encaramos de forma errada as coisas, tá ok? Vamos avançar? Sífilis, né, aqui, gente, olha na glande aqui na região do pênis, uma ferida, aqui uma ferida na região, né, dos lábios, aqui dos grandes lábios, na vagina, tá? É uma doença terrível, que, como eu falei a vocês, essa pode avançar para o sistema nervoso central e extremamente letal. Gonorreia também, né, gente? Secreção aqui de uma secreção purulenta, né? Pus, normalmente quantidade de pus exagerada, também causada por bactéria, tá ok? Tuberculose eu trago aqui nessa galera porque, né, segundo aí os relatos históricos, essa turma aqui morreu, né, vítima da bactéria da tuberculose, tá ok, gente? Que, como os senhores sabem, né, ataca os pulmões nas vias aéreas, ok? Leptospirose, até coloco aqui um ratinho fazendo um xixizinho aqui, porque a bactéria vai estar aqui, né? Claro, se ela estiver aqui, extremamente perigosa a bactéria da leptospirose. Em questões, né, normalmente fala de enchentes, né? Falta de saneamento básico, muito comum quando quer se falar de leptospirose. A peste bubônica, né, gente? Também conhecida como peste negra. Aqui eu mostrei uma imagem, veja que é uma imagem atual, né? A pele com uma coloração preta, isso pode acontecer. Claro que tem a peste bubônica que vai atingir mais as regiões de órgãos internos, tá, gente? Uma infecção sistêmica, tá? Hemorragias internas, vomitar sangue, né? Defecar sangue, extremamente mortal. Essa imagem é atual, até para deixar bem claro que ainda existe a peste bubônica, tá, gente? Não acabou, ela ainda existe. Quase não se fala porque tanto hoje nós temos uma grande quantidade de antibióticos e outras drogas para combatê-la, como a própria população mais educada, né? A própria higiene, né? Que na época da peste negra mesmo, a que a gente conhece lá da Idade Média, né? A falta de higiene era gigantesca, cadáveres no meio da rua, então tudo isso foi piorando a situação. Hoje a peste bubônica é uma doença como qualquer outra que já existiu na história, hoje não tão mais perigosa. Hoje, por exemplo, né, a Covid-19 é muito mais perigosa do que a peste bubônica. Então é isso, sempre vai ser assim, tá, gente? Doenças vão surgindo e o ser humano tem que estar sempre lutando se quiser continuar aqui no planeta. Não é isso? Para fecharmos a aula de hoje, temos aqui as cianobactérias, certo? Que é um outro grupo do reino Monera. Já falamos de bactéria, veja que a maior parte do assunto é bactérias. Ocupamos lá a aula 1 toda e parte da aula 2, quase toda também. No finalzinho aqui, os últimos slides para falar das cianobactérias. Aqui uma imagem vista, né, através de microscópio. São seres, já que é do reino Monera, gente, seres unicelulares, né, só tem uma célula, são procariontes, ou seja, o núcleo desorganizado, não tem carioteca, não tem aquelas organelas, né, importantes como mitocôndrias, cloroplastos, tá, retículo endoplasmático, aquelas organelas membranosas. Tá? Que é mais comum, que talvez vocês já viram dessa forma, né, uma água esverdeada. Uma água esverdeada normalmente é presença de cianobactérias. Muitas delas são tóxicas. Então, se um animal beber essa água, ele pode morrer intoxicado. Como em alguns documentários já mostraram aí alguns animais, né, próprias zebras e elefantes, por exemplo, morrendo por conta dessa contaminação. Ok? O que mais? Aqui é muito semelhante às bactérias. Importantíssimo isso, gente. Os maiores produtores de gás oxigênio do mundo. A gente pode dizer que elas, juntamente com as algas, são os que mais produzem oxigênio no planeta. E não as plantas, como muita gente fala, tá?
Então, o pulmão do mundo, se você quiser falar a Amazônia como pulmão do mundo, entenda como um pulmão no sentido da respiração, no sentido da produção de gás carbônico, né, da absorção de gás carbônico, no sentido do controle do clima, da terra, tá, das chuvas, mas em liberação de oxigênio. O pulmão do mundo seria aí os oceanos, que é as algas e as cianobactérias, que é a que nos interessa aqui, cianobactérias, do reino Monera, elas estão em grandes concentrações nos oceanos. E além de liberar oxigênio, já que elas fazem fotossíntese, elas fixam nitrogênio. Tá, gente? Vocês terão aula sobre o ciclo do nitrogênio, mas o que seria fixar nitrogênio? Pegar o gás nitrogênio, N2, aqui no caso na água, e transformar em quê? Em sais nitrogenados, ou seja, em sais que serão utilizados pelos seres vivos aquáticos, normalmente pelas algas, pelas plantas aquáticas. Tá? É um nutriente extremamente importante para as plantas, para as algas, o nitrogênio. Além do mais, o nitrogênio vai servir para formar aminoácidos, proteínas, lá nos oceanos, por exemplo. Então, pegar esse N2, nesse nitrogênio da água, e transformar em sais nitrogenados, isso é chamado de fixação do nitrogênio. E as cianobactérias fazem isso na água, ok? Olha, são encontradas na água salgada, temos também água doce, normalmente, gente, água salgada. Ambientes úmidos, recobrindo rochas e troncos de árvores. Quem já viu, né? Uma rocha, um tronco de árvore esverdeadozinho, né? Ali são cianobactérias. Tem pessoas que chamam de limo, né? Eu não sei bem o que é que querem falar com limo, porque muitas pessoas chamam limo essas cianobactérias e muitas das vezes falam limo quando seria, na verdade, musgos, né? Que já são plantas, né? Esverdeadazinhas também, baixinhas, que a gente estuda lá no reino das plantas. Mas, enfim, elas podem ser encontradas nesses locais, tá ok? Com relação à reprodução, tá, gente? Ó, elas reproduzem só de forma assexuada. Lembre lá nas bactérias, tem a reprodução assexuada e sexuada. Sendo que essa sexuada pode ser o quê? Né, a conjugação, né, a transdução ou a transformação. Aqui não, nós vamos ter apenas a reprodução assexuada, por divisão simples, né? Quando aquela cianobactéria vai formar outras duas. E esses indivíduos que vão surgindo, vão se unindo e formando o quê? Colônias. Ok, gente? Normalmente, gente, quem faz reprodução assexuada, vocês bem sabem, né? Eles são geneticamente iguais. Mas não esqueçam, mesmo sendo iguais por conta da reprodução assexuada, né, se ocorrer alguma mutação nesse indivíduo, ou seja, uma alteração no seu material genético, ele vai se tornar diferente dos outros, mesmo não tendo feito reprodução sexuada. Tá? Mas, obviamente, a reprodução assexuada é o que domina isso aqui, as cianobactérias, e por óbvio, elas não vão ter uma grande biodiversidade. Tá, ok? Então, gente, terminamos por aqui. Primeiro reino da natureza, que é o reino Monera. Em outras aulas, iremos ver os outros 4 reinos da natureza, né? O reino protista, o reino dos fungos, o reino das plantas e o nosso reino, que é o reino animal. Tá, ok? Então, até a próxima aula. Façam os exercícios, não deixem o assunto acumular, não parem de estudar, porque a concorrência não para de estudar. Enquanto você está brincando, tem alguém estudando. Vocês quem sabe. O futuro é de vocês. Vão estudando, pensando em quê? Apenas em vocês. Sejam egoístas nesse sentido. Claro que a educação ela tem um reflexo para a sociedade inteira. Quando uma pessoa não estuda, nós podemos ter um futuro indivíduo que vai trazer consequências ruins, de certa forma, por conta de aumentar, né, a demanda, né, de recursos sociais para sustentar essa pessoa, sem contar na violência. Mas isso é um assunto lá da área social. Mas estude mais pensando em vocês, o futuro de vocês, não para fazer favor ao professor, nem ao seu pai, nem à sua mãe. Ok, gente? Então estudem. Estudem e estudem. Não se iludam achando que está enganando ninguém. Vocês apenas enganam
a si mesmos, ok? Então até mais, tchau, tchau, vamos estudar, fui!